assim será. A palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, centralccb.com.br e cânticoccb.com.br. O Senhor Jesus fortalecerá o teu coração. Ouça agora a palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje é dia 24 de junho de 2015 e Deus pôs ao meu coração uma palavra no livro de Salmos, capítulo 90. Salmos de número 90. Salmo de Moisés, número 90. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição, e dizes: volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente d'água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? É a Tua cólera segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os Teus servos. Sacia-nos de madrugada com a Tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém, Senhor Jesus. Pai santo e glorioso, aqui está a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. E quantos anos foi escrita esta palavra, Pai? Foi escrita no tempo de Moisés, a oração de Moisés neste Salmo 90. Quantos anos se passaram até esta geração que está ouvindo esta palavra hoje, Senhor? Quantos anos já se passaram, ó Senhor? Ó Deus, santo é o Teu nome. É como diz a Tua palavra, que passarás os céus e a terra, mas a Tua palavra não passará. Ó Altíssimo e Santo Deus de Israel, aqui está, Senhor, uma parte do Teu povo que está ouvindo esta palavra. Confirma, Senhor, aos nossos corações esta palavra, que o Senhor venha nos ensinar o que o Senhor requer de cada um de nós que vai ouvir esta palavra. Confirma, sim, Senhor,
Senhor Deus Todo-Poderoso, porque Tu és o nosso Deus, é o Deus que nos guarda, Senhor Deus Santo e Poderoso. Em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a cidade. Pai Santo e Glorioso, aqui está o Teu povo que vai ouvir a Tua palavra. Fala conosco pelo Teu Espírito Santo e só o Teu nome seja glorificado. E cura, Senhor, os enfermos, cura, Senhor, os que estão endemoniados, cura, Senhor, os que estão em angústia da alma, em depressão, ó Deus, aqueles que não acham saída para resolver os seus problemas. Senhor meu Deus, envia os Teus anjos para socorrer estas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Uma linda oração de Moisés, o varão de Deus, o qual Deus o tirou do Egito e fez dele um grande líder. Tirou mais ou menos em torno de 1 milhão de pessoas do Egito, que eram ali escravos, que eram oprimidos por Faraó. E Deus guardou Moisés quando o Faraó queria matar as crianças. E Moisés foi salvo numa arca de junco, tipo de uma jangada, um cesto, naquele rio Nilo. E Deus guardou Moisés, aquela criança. Deus guardou. E quando Moisés já estava praticamente com 40 anos, se eu não me engano, Deus apareceu na vida de Moisés. Eu não me lembro se é 40 anos ou mais, eu não me recordo. Mas Deus levantou a Moisés para libertar o seu povo que estava ali preso no Egito. E Moisés sofreu muito com eles. Moisés viveu com eles 40 anos no deserto. E Moisés não entrou na terra de Canaã. Ele só viu ela de longe. Moisés foi um grande intercessor. Quando o povo murmurava, se queixava e faziam coisas más diante dos olhos do Senhor, Moisés intercedia por aquele povo. Moisés foi um grande intercessor, assim como foi Abraão, que intercedeu pelo povo de Sodoma e Gomorra. Moisés foi mais ainda, foi mais a fundo. Moisés era um homem que falava face a face com Deus. Moisés era um homem que passou 40 dias e 40 noites na presença do Altíssimo Deus, do Deus que fez o monte fumegar. Moisés não comeu, não bebeu. Moisés foi alimentado por Deus. E o próprio Deus escreveu com o seu dedo santo as leis nas tábuas de pedra. E Moisés contemplou a glória de Deus. Moisés só não viu a face de Deus, porque nenhum homem pode ver a face de Deus e viver. Mas Moisés viu Deus pelas costas. Deus passou por Moisés e ele contemplou a sublimidade do Altíssimo Deus. Moisés contemplou este Deus poderoso e santo que segura a terra na palma da sua mão. Moisés contemplou o poderoso de Israel, o Deus Todo-Poderoso que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Moisés contemplou este Deus. Moisés só não viu a face de Deus, mas Moisés estava na presença do Altíssimo Deus. Glorificado e exaltado seja o nosso Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nosso Senhor Jeová Deus, o Todo-Poderoso, o Eu Sou, o grande Deus, ó Deus Todo-Poderoso. Moisés contemplou este Deus Todo-Poderoso. Olhe para o céu, meu irmão, minha irmã. Não se aflija, não temas. Você que está na sua cidade, olha para o céu da tua cidade. Veja se você consegue achar o fim. Você consegue achar o fim do céu? Você vê a grandeza do céu? Você vê só neste bairro que você contempla o céu, na sua cidade? Você não vê o fim, a imensidão que é este céu, este azul celeste? Você não vê o fim dele? Se você for somar todos os países deste mundo em toda a terra, é infinito. E você sabe que Deus segura a terra na palma da sua mão? Você sabe que Deus está sentado sobre o globo da terra? Você sabe que a terra para Deus é como uma bolinha de gude na nossa mão?
Veja o poder desse nosso Deus, este Deus glorioso que está te chamando para fazer um concerto com a sua vida, para um dia te levar para a cidade nova, Jerusalém, a cidade de ouro, onde as ruas são de ouro, de cristal, onde Deus é o santuário e as nações andarão diante da sua luz, onde o Senhor Jesus, nosso Salvador, é a lâmpada, é o Cordeiro de Deus que alumia a cidade com a sua glória. Veja para onde Deus quer te levar, para a nova Jerusalém, onde Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor e nem clamor. Hoje a cidade, o Brasil, está chorando por mais uma morte de um cantor. Você veja bem, um cantor novo, uma idade nova, aproximadamente 30 anos. E você veja bem que as pessoas partem deste mundo. A nossa vida aqui é como um conto ligeiro. É como os peixes que são apanhados de surpresa pela rede traiçoeira. Assim é a nossa vida aqui nesta terra. É por isso que o Senhor Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, onde o ladrão rouba, onde a ferrugem corrói, onde a traça destrói, mas ajunteis tesouro nos céus. E quais são estes tesouros no céu que nós ajuntamos? É quando damos frutos aqui nesta vida. É quando obedecemos a palavra do nosso Deus e a praticamos. E fazendo a obra de Deus, fazendo o que Deus requer de cada um de nós, aí nós estamos ajuntando o tesouro no céu e lá ninguém pode roubar. A nossa vida aqui é passageira. É como Moisés fez esta oração. A gente não sabe o dia de amanhã, mas sabemos que, como diz a palavra de Deus, que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. E quando Ele se manifestar, assim como Ele é, nós o veremos. E seremos como nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos dará um corpo celestial, um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo indestrutível. Um corpo glorioso. E não vai ter mais a lembrança desta terra. Não vai ter mais o choro, a tristeza, esta esperança. É por isso que Moisés fez esta oração, porque Moisés tinha certeza. Moisés não entrou na terra de Canaã, porque Deus não queria que ele entrasse na terra de Canaã, mas que Deus tinha coisa maior para Moisés. Não foi por causa que foi ferida a rocha. Não foi por aquele motivo que Moisés não entrou na terra de Canaã. É porque Deus tinha coisas melhores para Moisés. Tanto é que o corpo de Moisés foi escondido e até hoje ninguém sabe o lugar do seu corpo onde está. Está guardado com Deus. Deus tinha coisas maiores para Moisés, assim como Ele tem conosco. Deus tem planos gloriosos para as nossas vidas. Esta vida aqui, meu irmão, minha irmã, é passageiro. Aqui é a escola do Senhor. Aqui é onde nós vamos ser provados para sermos aprovados, onde nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo. Assim como o vento, nós não sabemos de onde ele vem e para onde ele vai. Assim são os que são nascidos de Deus. Nós não sabemos para onde nós iremos, mas seremos guiados pelo Espírito Santo de Deus para fazermos a obra de Deus aqui nesta terra, como vasos na mão do oleiro, para que um dia possamos receber a coroa da justiça. E aqui diz no Salmo 90, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus, um Deus todo glorioso, um Deus que não tem números de dias, um Deus que nós não podemos calcular a sua idade. É o Deus eterno. É o Deus que vive, o eu sou. É este Deus todo-poderoso, que é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. É o Deus que está sentado nas alturas,
Os céus é o seu trono, e a terra é o estrado dos seus pés, é os cabelos dos seus pés. Ele está vestido de majestade. Os saquitéis cobrem o santuário das moradas do Altíssimo. Os saquitéus, a orla das suas vestes, está até os seus pés. Está vestido de majestade. O Deus que habita na luz inacessível, a qual homem algum pode ver. O Deus invisível. É este Deus poderoso. É este Deus que nos guarda. É este Deus que é o nosso refúgio e nossa fortaleza, que é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. É este Deus que cura as nossas enfermidades. É este Deus que nos dá força, que adestra as nossas mãos para a batalha, que faz os nossos pés como os das servas. É este Deus que renova as nossas esperanças. É este Deus que muda a nossa vida, que tira nós do montouro e faz assentar entre os reis e os príncipes. É este Deus todo-poderoso que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que sacrificou o seu Filho por nós, o Senhor Jesus Cristo. O Deus todo-poderoso, que nos guarda aqui neste mundo. Não se sinta só, meu irmão, minha irmã. Deus está conosco. Às vezes é necessário passarmos por momentos difíceis na nossa vida para glorificarmos o nosso Deus, para abrirmos os nossos lábios e darmos glórias a Deus pelas obras e maravilhas que Deus tem operado em nossas vidas. Não se desespere em meio das angústias, em meio às provações. Saiba que Deus vai dar uma saída. Você não está só. Nós não estamos só aqui nessa terra. É por isso que Moisés diz nesta oração que de eternidade a eternidade tu és Deus. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens. Reduzes o homem à destruição. Deus permite que o homem passe por aflições, por lutas, por necessidades, por sofrimentos, para que ele volte para Deus. É por isso que diz aqui nesse versículo 3, tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens, eu quero o teu bem, eu estou te corrigindo, eu estou te afligindo porque eu quero o seu bem, porque eu quero salvar a sua alma, eu quero te dar a vida eterna, diz o Senhor. Volvei, filhos dos homens, volte para os caminhos do Senhor, volte para a casa de Deus. Talvez você esteja desviada dos caminhos do Senhor, enquanto está viva a esperança, porque é melhor um cão vivo do que um leão morto. É melhor você voltar para os caminhos do Senhor, se humilhar diante dos pés do Senhor Jesus, do que se achar forte e perder a vida eterna. Faz como aquela mulher Cirofenícia, que se humilhou diante do Senhor Jesus, porque a filha dela estava horrivelmente endemoninhada. E o Senhor Jesus falou para ela: não é bom lançar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aquela mulher poderia se sentir ofendida, ela me chamou de cachorrinho, mas ela foi humilde. Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Talvez você precise se humilhar diante de Deus. É melhor um cão vivo do que um leão morto. É melhor você se humilhar diante de Deus agora do que esperar e passar a eternidade em outro lugar. Por isso que Deus está te chamando. Volvei, filhos dos homens. Você está desviada dos caminhos do Senhor, mas Deus está te chamando. Venha na humildade que Deus vai transformar a sua vida. Ele vai perdoar os teus pecados e vai sarar a tua terra. Ele está te chamando hoje. Volvei, filhos dos homens. É por isso que Deus te entregou a destruição. É por isso que Deus entregou você esta vida que você vive hoje, de miséria e de amargura, e de desprezo e de doença, para que você volte para Ele. Jesus, nosso Salvador,
está te fazendo o convite. Volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. 1000 anos para Deus é um dia. Da morte e ascensão do Senhor Jesus na cruz do Calvário, há 2015 anos atrás, é 2 dias para Deus. 2 dias para Deus. Você consegue calcular a idade de Deus? Não tem fim, né? Você veja bem a grandeza de Deus, a longanimidade do Senhor. Deus é longânimo. Ele é misericordioso, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento para que sejam salvos. Para que sejam salvos. E aqui diz mais: tu as levas como corrente d'água. Deus, Ele leva o ser humano como corrente d'água. Passa. Você vê a corrente de água no rio? Você olha e vê aquela água descendo, aquela corrente de água passando e vai indo. Se você colocar algum objeto que flutua na água, ela vai descer rapidinho. O objeto desce rapidinho. Somos como corrente de água. É só você olhar no espelho e ver o que nós somos aqui nesta terra. Nada. Somos um corpo de carne e mais nada. Temos uma alma a prestar contas diante de Deus. Somos um espírito e habitamos num tabernáculo de carne. É por isso que Deus diz aqui que nós somos como a corrente de água. É passageiro. Essa vida é passageira, meu irmão, minha irmã. Dê frutos para Deus, para que você possa receber do Senhor o galardão e ouvir a palavra de Deus dizendo, a voz do Senhor dizendo: vinde benditos do meu Pai, entrai para o reino de Deus que vos está preparado antes da fundação deste mundo. Do que investir tudo nessa vida e perder a alma. Do que adianta investir tudo nessa vida? Corre, 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 ajunta a fortuna. De repente morre e não sabe para quem deixou toda aquela fortuna. Gastou toda a vida em coisas deste mundo. Não investiu no reino de Deus. Não buscou o reino de Deus e a sua justiça. Fez a casa na areia. A pessoa trabalhou a vida inteira, não buscou a Deus, viveu só para este mundo, teve a sua recompensa aqui nesta terra. O que Deus tem para nós é eterno. Não é simplesmente uma vida de 70, 80 anos, você vê aqui no texto. É enfado e canseira. Mas Deus tem a eternidade para nos dar. É por isso que ele diz aqui, são como um sono. Você dorme hoje, por que você acorda? Porque Deus te sustentou, assim como Deus tem me sustentado. Aí você faz aquela oração antes de dormir. Em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes habitar em segurança. Aí quando você acorda, você diz, deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Por isso que o apóstolo Tiago diz, que nós não podemos ser pretensiosos, dizer, amanhã faremos isso, faremos aquilo. Ele diz, não. Antes vós deveis dizer, se o Senhor quiser, amanhã faremos isso ou aquilo, porque de repente podemos morrer dormindo. E acaba ali nossa vida como um sono. Todas as noites você acorda porque Deus te sustentou, assim como Deus tem me sustentado até o dia de hoje. Esse fôlego de vida que você tem dentro de você é Deus. Você dormiu porque Deus te deu sono. Deus nos dá o sono. Ele diz que a nossa vida é como um sono, é passageiro. Quantas noites que você já dormiu? Quantos anos que você vive já dormiu? A nossa vida aqui é como um sono. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. E diz aqui no versículo 6, versículo 5.
tu os leva. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. Tu os levas como corrente d'água, são como o sono, são como a erva que cresce de madrugada. São como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Ele nos compara com uma erva. A erva, ela cresce, ela floresce, de repente ela não existe mais. O lavrador plantou o trigo, depois em um determinado tempo ele vai lá e colhe o trigo, depois já não existe mais nem pé de trigo. Foi tudo colhido, os seus frutos, já não resta mais nada. Assim é a nossa vida. É como um conto ligeiro, é passageiro aqui neste mundo. É por isso que Moisés está orando, né, pedindo para Deus: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que alcance o coração sábio. Qual que é esse coração sábio, minha irmã, meu irmão? É quando fazemos a vontade do nosso Deus, é quando buscamos o seu reino e a sua justiça, é quando não nos prendemos às coisas dessa vida que são temporais, que são passageiras, mas quando fazemos tudo pelo reino de Deus, é quando temos uma vida de oração, é quando temos uma vida de leitura da palavra de Deus, é quando estamos na casa do Senhor, é quando visitamos os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, é quando praticamos a sua santa e fiel palavra. Estamos fazendo a vontade do nosso Deus, que nunca vai ser perdido. As nossas obras no Senhor vai ter a recompensa do Senhor Jesus. Não vão ficar para trás. Não vai ficar igual este ouro perecível, igual as coisas dessa terra que são temporais, passageiro. Não confie na estabilidade da riqueza, mas confie no Senhor que provê todas as coisas. É Ele que nos abençoa. É Deus que abençoa o trabalho das nossas mãos. E diz aqui: diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Então todas as nossas iniquidades e pecados ocultos estão à luz do rosto de Deus. Qual que é mais importante, você investir nas coisas materiais deste mundo ou você investir nas coisas espirituais? O que vale mais para você? Por mais que você faça tudo nesta vida, amontoe riquezas, se preocupe só com as coisas materiais, os teus pecados estarão diante do Senhor, à luz do rosto de Deus. É por isso que é em vão, meu irmão, minha irmã. É por isso que é em vão você fazer as coisas se não for para o reino de Deus. Mas quando fazemos primeiramente o reino de Deus, para o reino de Deus, quando fizemos primeiramente para Deus, aí depois as outras coisas que serão acrescentadas já terão mais valor na nossa vida. Mas se fizermos as outras coisas e não fizermos as coisas principais, é inútil. O que adianta a pessoa ter tudo neste mundo, mas ter uma vida longe de Deus, uma vida que vive na prática do pecado, separado de Deus? Não há vantagem alguma. Mas se a sua vida está, primeiramente, na presença de Deus, você tem uma vida espiritual, uma vida em que você confessa os teus pecados a Deus, se santifica diante do Senhor a cada dia, aí vale a pena você ter as demais coisas em paz neste mundo. Mas se você não tiver a paz com Deus, a comunhão com Deus, é inútil ter tudo neste mundo. É inútil porque os pecados nossos sempre estarão diante do rosto de Deus. E se nós não agradarmos a Deus neste mundo, é vão. É tudo vão. É tudo inútil. É tudo sem sentido algum nesta terra. É por isso que Moisés diz que diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Então o que Deus quer de nós nessa terra é voltar às origens, é ser santo como Deus é santo, é apartar do pecado, é apartar daquilo que desagrada ao nosso Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós. É voltarmos às nossas origens, a voltarmos para Deus, a buscarmos o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, porque a nossa vida aqui é passageira.
E ele diz aqui mais: a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. A pessoa chega nessa vida aqui há 70 anos. Se passar disso, é canseira e enfado. Vive 80, 90, dá trabalho para os filhos, para a família, dá trabalho para muita gente. Porque diz aqui que é canseira e enfado. É canseira. O corpo vai envelhecendo, a pessoa volta a ser criança novamente. Volta a ser cuidado novamente. O gafanhoto passa a ser um peso, ela já não tem mais força. A sua janela já não tem mais visão, os olhos vão enfraquecendo. Vai surgindo a catarata, vai desgastando. Os olhos vão enfraquecendo. A pessoa vai perdendo a visão, vai perdendo a audição, já não ouve mais, tem que falar gritando com a pessoa. Ela já não tem uma boa audição, já não tem mais forças, já não tem mais forças para caminhar muitas vezes. Às vezes é dependente de alguém para cuidar, um cuidador, uma cuidadora. 70, 80 anos, 90. É que nem eu hoje aqui tenho 43 anos. Lembro de alguns anos atrás que eu tinha os meus 15, 16 anos. Hoje eu já estou com 43. Eu não sei quanto tempo que eu vou viver aqui nessa terra, assim como você também não sabe. A nossa vida aqui é passageira como um conto ligeiro. Por isso que o melhor investimento da nossa vida, meu irmão, minha irmã, é investir no reino de Deus. É fazer a vontade de Deus, é dar frutos, porque quando chegarmos à velhice, Deus não vai nos desamparar. Ele não desamparou a Davi, ele não desamparou a Moisés. Moisés, vá lá àquele monte e morre. Vai lá, Moisés, você vai naquele monte, você só vai avistar a terra, Moisés, mas depois você vai morrer. Vai acabar a sua vida, Moisés. E tem coisas melhores para você, meu filho. Você já fez a sua parte. Você já caminhou com este povo aqui no deserto, Moisés. Você já intercedeu por este povo, Moisés. Você guiou este povo neste deserto, Moisés. Olha a terra que eu prometi para este povo. Você consegue ver, Moisés? As campinas verdes, a terra de Canaã, a terra onde mana leite e mel. Então contempla com os teus olhos, Moisés, que eu tenho coisas melhores para você, meu filho. Você vai morrer aqui, Moisés, neste monte. Mas o seu corpo vai estar guardado comigo, Moisés. Eu tenho coisas grandes e firmes para você, Moisés. Eu vou te recompensar pelo teu sofrimento que você passou neste deserto, Moisés. Eu lembro quando as tuas mãos estavam pesadas, Moisés, e Arão e Hur seguravam as tuas mãos para os céus, enquanto Josué pelejava lá embaixo contra os midianitas, contra os amalequitas. Eu lembro do teu esforço, Moisés. Seguraram as tuas mãos, Moisés. Você estava fraco, Moisés, mas eu te sustentei. Eu te sustento. É Deus que te sustenta, meu irmão, nesta terra, minha irmã. É Deus que renova as tuas forças como a águia. É Deus que vai te levar. É Ele que é o teu guia até a morte. Ele é nosso guia. Ele tem coisas grandes e firmes para nós. É por isso que Deus diz para Moisés: Moisés, você vai morrer aqui. A sua vida vai terminar aqui hoje. Mas você vai abrir os olhos na eternidade. O servo e a serva de Deus não morrem. Ele passa dessa vida para a eternidade. Não tenha medo da morte. Não temas a morte. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Você vai abrir os olhos fechar os olhos neste mundo, mas você vai abrir os olhos na eternidade, na presença do Altíssimo Deus. Ele não esquece de nós. Uma mãe que tem os seus filhos, ainda que ela venha esquecer dos seus filhos, Deus, Ele diz: todavia eu não me esquecerei de ti. Ele não esquece. Ele sabe do seu trabalho, da sua fadiga, da sua dedicação, dos remédios que você tem tomado. Deus te conhece.
Ele te sustentou até o dia de hoje. Você não morreu porque Deus te sustentou, porque a força de Deus te renovou. É Deus que tem te conservado nesta idade até hoje. É Ele que te conserva em vida. É Ele que tem te guardado, te livrado da morte. É Deus que tem te contemplado. Não tenha medo. Tenha confiança em Deus. Olhe para os céus. Veja a grandeza do céu. Quando você estiver fraco, meu irmão, minha irmã, abatidos, saia lá fora. Olhe para o céu. Não fica dentro da sua casa. Faz como Deus falou para Abraão. Abraão, sai dessa tenda, Abraão. Olha para o céu. Vê as estrelas do céu, se é que você pode contá-las. Olhe para os céus, meu irmão, minha irmã. Olhe para o céu. Veja a grandeza dele. Saiba que o Altíssimo Deus é Ele que nos guarda, é Ele que é o nosso médico, é Ele que é o nosso guia, é Ele que renova as nossas forças, que multiplica o nosso pão em nossa casa. É Deus que abre as portas de emprego. Não tenha medo da crise, não tenha medo da instabilidade da riqueza, mas tenha confiança em Deus. Confia no guarda de Israel. Ele não dorme, Ele não tosqueneja, Ele está te guardando nesta terra. Ele vai te guardar como Ele guardou a Davi, como Ele guardou Moisés, como Ele guardou os seus servos. Um dia também Deus arrebatou Elias, levou Elias vivo para o céu. Você vai ter a sua recompensa. Diz que os que estão plantados na casa do Senhor, na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seivas e de vigor. Seivas e de vigor. Darão frutos. Serve a Deus. Mesmo sem forças, Deus vai te dar força. Continua fazendo o que Deus requer de ti. Moisés estava avançado em idade, mas Deus renovou as forças de Moisés. Os pés de Moisés não incharam, as suas roupas não envelheceram. Deus conservou Moisés também, conservou todo o seu povo de Israel. Esse Deus é poderoso. Este nosso Deus é o Deus do impossível. Se você está de pé hoje, é que Deus tem te sustentado. E aqui diz mais: quem conhece o poder da tua ira? É a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Moisés pedindo para Deus: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O que quer dizer isso? Senhor, ensina-me a viver para ti. Ensina-me a investir todos os dias da minha vida no teu reino. A investir todos os dias da minha vida. Acordei hoje porque o Senhor me sustentou, então hoje eu vou orar. Então hoje eu vou louvar a Deus. Então hoje eu vou ler as Escrituras. Então hoje eu vou visitar aquele irmão, aquela irmã. Então hoje eu vou visitar aquela alma que está lá sem conhecer a palavra de Deus. Vou pregar para aquela pessoa. Senhor, me dá a direção, me mostra as almas que eu tenho que ir lá pregar a tua palavra. Aquela alma que está perdida neste mundo. Senhor, eu vou interceder por aquela pessoa, como Abraão intercedeu pela cidade de Sodoma e Gomorra. Senhor, eu vou interceder por este país, para que o Senhor venha mudar, transformar esta nação, a salvar os perdidos. Senhor, meu Deus, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance coração sábio. O coração sábio é onde está o coração, o tesouro está em Cristo Jesus. É quando o nosso coração está em Deus. Este é o coração sábio. É quando o nosso coração não está nas coisas deste mundo, não fica vidrado em jornais, não fica preso em essas novelas imundas, não fica preso às coisas deste mundo que desagrada a Deus. Como diz o salmista no Salmo 101, não porei coisas más diante dos meus olhos, andarei em minha casa servindo a Deus. Não vou colocar coisas más diante dos meus olhos, não vou colocar pornografia diante dos meus olhos, porque este corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Vou fugir do pecado, vou fugir da fofoca,
vou fugir das coisas que desagradam a Deus, não vou julgar as pessoas, não vou falar mal deste nem daquele, não vou murmurar contra Deus, mas eu vou guardar o socorro de Deus em silêncio. Eu vou orar por aquela pessoa, não vou criticar aquela pessoa, mas eu vou interceder por ela para que Deus venha transformar esta vida. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcance coração sábio. O salmista Davi dizia: enquanto o ímpio estiver diante de mim, colocarei uma guarda na minha boca, não abrirei a minha boca, vou ficar calado para não pecar, para não criar contendas, discussões, debates, coisas que não edificam, vou guardar a minha boca. Mesmo acerca do bem, eu vou me calar, disse Davi. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura desperta a ira. Pague o mal que você recebeu com o bem. Paga o mal com o bem. E não vos canseis de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Se estivermos vivos, colheremos o bem que nós plantemos. Por isso que Moisés diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio, praticamos a palavra de Deus que nos dá a vida, que nos leva à eternidade. É estar com Deus todos os dias, meu irmão, minha irmã. Não é somente dentro da igreja, é fora da igreja que é o cristianismo. É no nosso dia a dia, é quando pagamos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, pagamos as nossas dívidas. Através do suor do nosso rosto comeremos. É quando a gente não fala mal de ninguém, não julga as pessoas, guarda os lábios, não deixa o diabo usar nossa boca, inflamar, não condenar quem quer que seja. Ah, aquele irmão, aquela irmã caiu da graça, quem somos nós para julgar? Jesus diz em Mateus 7, não julgueis e não será julgado, não condeneis e não serão condenados. Tiago diz, há um só juiz, há um só juiz, então nós não podemos julgar quem quer que seja. 1 Coríntios 10 diz, aquele que pensa estar em pé, olha para que não caia. Olha para que não caia. Então o cristão de maneira nenhuma pode julgar e nem condenar quem quer que seja. Nem um mendigo, nem um viciado em droga. Nós não podemos julgar ninguém, porque nós não somos juízes. Por isso que Moisés diz, para que alcancemos coração sábio. Qual que é a sabedoria? É aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. É praticarmos aquilo que Deus nos determina a fazer. Filhos, façam desse jeito. Bem-aventurados misericordiosos, Mateus 5. Porque serão bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Alcançarão misericórdia. Mas se eu não tiver misericórdia do meu próximo, como é que Deus vai ter de mim? Assim como quereis que os homens vos façam, fazeis vós também, porque esta é a lei e os profetas. Se eu quero receber alguma coisa de bom na minha vida, então eu tenho que fazer, sem esperar receber. Eu tenho que plantar hoje o amor, para eu colher no futuro o amor. Eu tenho que fazer caridade hoje, para que um dia Deus possa também afofar a minha cama quando eu passar por enfermidade. Porque ele diz, aquele que se compadece do pobre, ao Senhor empresta. Ele te livrará no dia mau. Ele afofará a sua cama no leito de dor. Aquele que se compadece do pobre. Não digas, vai e volta amanhã, tendo você na tua casa. Quando alguém bate no seu portão e pede algum alimento para você, algum dinheiro, necessidade, você diz, volta amanhã que eu te dou, tendo na sua casa. Não vire as costas para a tua carne. Não despreze o teu vizinho. Quem despreza o seu vizinho peca. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto comete pecado. E não vos canseis de fazer o bem. E muitos fazendo bem hospedam anjos sem saber. Por isso que Moisés diz, ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade, porque isto é investimento no teu reino. Eu estou investindo na minha vida eterna.
Eu não estou fazendo como fazem o mundo, correndo de lá, para cá, ajuntando, comprando, vendendo e edificando e vivendo somente neste mundo, não. Mas temos que fazer como fez Neemias. Uma mão estava na espada e a outra mão estava na obra. Daniel era governador no tempo de Nabucodonosor. Ele era presidente no tempo do império dos Medo-Persas também. E Daniel era um homem de oração. Daniel cuidava das províncias. E ao mesmo tempo ele orava 3 vezes por dia. O que Deus quer de nós é a obra. A fé sem obras é morta. E Ele requer de cada um de nós, fazendo para o reino de Deus e para a sua justiça. Quando nós chegarmos à nossa velhice, Deus não nos desamparará. Assim como Ele não desamparou a Moisés e nem Davi. Deus guardou o seu povo e Ele guarda. Então lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegas a dizer, não tenho neles contentamento. Faça a obra de Deus. E aqui diz mais. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Moisés dizendo, volta-te para nós. Ah, Senhor, que saudade da tua presença. Que saudade, meu Deus, quando eu estava na tua presença, aqueles 40 dias sem comer, sem beber. A tua presença me saciou, me matou toda a minha vontade. Não morri, porque estava na tua presença. Moisés experimentou a presença de Deus. Moisés foi contemplado pela presença do Altíssimo Deus. Por isso ele diz, volta-te para nós. Ah, Senhor, que saudade. A tua presença é melhor do que a vida. A tua presença é melhor do que o pão, do que a água, do que o alimento, do que a carne. É por isso que Daniel não se contaminou com as iguarias do rei, nem com seu vinho. Moisés comeu legumes e água, porque ele estava na presença do Altíssimo Deus. O manancial das águas vivas, a fonte inesgotável que é o Senhor. É por isso que o salmista Davi dizia, como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti. Quando que eu entrarei no teu santuário? Quando que eu entrarei na tua casa? Para me abrigar à sombra das tuas asas e estar na presença de Deus. É por isso que o Senhor Jesus diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. A presença de Deus é melhor do que a vida. É melhor do que tudo neste mundo. A presença de Deus. É por isso que Moisés disse, volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós erramos, meu Deus. Nós agimos mal, murmuramos, pecamos contra ti. Ó Senhor Deus, volta-te para nós. Somos frágeis humanos. Versículo 14 diz, sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Um dia era madrugada em casa, eu estava dormindo, aí acordei, acho que por volta das 3 da manhã, Deus me acordou, e veio um vento bem sereno, e começou a bater no meu nariz, no meu rosto. E eu senti aquele vento veio de Deus, que a minha janela do meu quarto estava tudo fechado, não tinha como entrar vento ali. E aquele vento entrou ali, nas minhas narinas, e Deus me levou a orar naquela madrugada. A presença do Altíssimo que nos surpreende. Deus nos visita com o vento, com a neblina, com a sua presença gloriosa. Ele é maravilhoso. Deus é maravilhoso. É de madrugada que você vai ver as grandezas de Deus. Levanta pelas madrugadas. Ore. Busque a Deus. E você vai ver as benignidades do Senhor aparecendo na sua vida. Você vai ver a alegria tomar conta da sua alma. E você vai ver que o dia seu vai render no dia seguinte. Ele vai tirar o teu cansaço, ele vai diminuir o teu sono, vai tirar o teu sono até.
Você vai ver a presença do Altíssimo Deus, que passeava pelo jardim do Éden todas as tardes para visitar Adão e Eva. Meu irmão, minha irmã, Deus não criou nós por criar somente. Nós somos a coroa da criação de Deus. Fomos feitos à imagem e semelhança do Altíssimo Deus. Ele nos ama. Ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele todos os dias. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Estar na presença de Deus é melhor do que a vida. Versículo 15 diz: alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Você tem feito essa oração? Senhor, alegra minha alma pelos dias em que me afligiste, pelos tempos da prova, das lutas, do sofrimento. Ó Senhor, torna a dar a alegria da tua salvação. Alegra a alma do teu servo, alegra a alma da tua serva, Senhor. Visita-nos pela madrugada, visita nossa casa, Senhor, as portas estão abertas. Visita nosso lar, Senhor, visita os nossos filhos. Ó Senhor, que saudade do tempo em que o Senhor nos visitava, em que nos alegrávamos. Ó Senhor Deus, a tua presença, o teu Espírito Santo nos visitava de tal maneira. Ó Deus, que saudade desse tempo. O saudade em que Deus te visitava e você falava em línguas espirituais e você edificava o seu corpo, a sua vida espiritual pelo dom do Espírito Santo de Deus, que te visitava nos dons, que te visitava pelas noites, pelas madrugadas, e você passou por este deserto de provação hoje, de aflição, mas faça esta oração na presença de Deus. Senhor, visita a minha alma, alegra a alma do teu servo e da tua serva pelo tempo em que nos afligiste, pelos anos em que vimos o mal, pelos tempos em que vimos as provações. Alegra as nossas almas. Volte-te para nós. Reaviva a nossa chama. Reaviva o dom que há em nós. Ó Deus, volte para nós. Sacia-nos pela madrugada. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. Faça essa oração, meu irmão, minha irmã. Senhor, apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre teus filhos. Apareça, Senhor, a tua obra. Nós precisamos ver obra, Senhor. Precisamos ver a tua mão operar, meu Pai. Ó Deus, estas vidas que estão aflitas, Pai, que querem ver obras, Pai, do Senhor, querem ver o Senhor libertar, tirar deste sofrimento. Senhor, alegra a alma destas almas, dos seus filhos. Alegra as nossas almas, Pai Santo. Ó Deus, visita nós com a tua presença nesta hora. Visita, Senhor, estes teus servos, estas tuas servas, teus filhos e filhas. Visita estes ouvintes, Pai, com a tua presença. Ó Deus, faz obra no meio deste povo, Pai. Liberta, Pai, os cativos, os enfermos, os deprimidos, oprimidos, endemoniados, Pai. Liberta, Senhor, pelo teu poder, Pai. Pelo tempo em que nos afligiste, Senhor. Apareça com obra no meio do teu povo, Senhor. Faz obras, Pai. Alegra a alma do teu servo, da tua serva. Porque tu és o nosso Deus, Santo Deus. Versículo 17 diz: e seja sobre nós a graça do Senhor. Jesus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. A graça do Senhor Jesus é tudo na nossa vida, meu irmão, minha irmã. É pela graça de Deus que nós temos vida, que nós temos força, que nós temos saúde, que nós temos vigor, que nós temos trabalho, que nós temos alegria, que nós temos salvação e promessas de Deus em nossa vida. Pela graça de Deus, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma sobre nós a obra das nossas mãos. É Deus que assina. É Deus que assina todas as nossas obras. Você fez a sua oração, entregou nas mãos de Deus. Então você pede para Deus confirmar. Senhor, confirma esta oração.
confirma um milagre na minha vida. Confirma esta porta de emprego que eu estou necessidade. Confirma esta aprovação na faculdade, na escola. Confirma, Senhor, a obra dos teus servos. Confirma, Pai Santo. Assina embaixo, Pai. O Senhor é o nosso juiz. Assina este processo, Pai. Confirma a obra das nossas mãos, para que nos regozijemos em Tua presença. Ó Deus, confirma esta palavra, Pai. Confirma, Pai, esta oração de Moisés em nossas vidas. Confirma, Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos a Ti por esta palavra que foi pregada, Pai. Que o Senhor venha nos ensinar, como diz Moisés. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Confirma, Senhor, esta palavra. Confirma a libertação destas vidas, Senhor. Confirma, Pai Santo, com o Teu poder, Senhor. Ó Deus, envia os Teus anjos dentro desta casa, Senhor. Pai Santo, faz obras, como diz aqui nesta palavra, Pai. Faz obras, Senhor, pelos dias em que nos afligistes, ó Pai, para que nos regozijemos e nos alegremos em Tua presença, Senhor Deus. Apareça com obras no meio do Teu povo, Pai. Apareça com obras, Senhor, com livramento, com libertação, com transformação das nossas vidas, ó Deus, com salvação. Senhor, estende a Tua mão sobre estas vidas que ouviram esta palavra. Estenda a Tua mão para operar, Senhor, para libertar, transformar, salvar. Abençoa este casamento que está em crise, em guerra, Senhor. Abençoa este trabalho, Pai, que está fraco, esta porta de comércio, esta porta de emprego. Abençoa este país, meu Pai. Abençoa a presidente, os governantes. Ó Deus, toma em Tuas mãos a cada um de nós. E que esta palavra venha frutificar em todas estas vidas, Pai. Porque a Tua palavra não volta vazia, mas ela prosperará naquilo pelo qual ela foi enviada. Senhor, receba esta oração de agradecimento, em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho, que és bendito para todos sempre. Amém.